Olá, tudo bem? Falaremos sobre um tema super importante na nossa propedêutica de glaucoma, que é a gonioscopia. A gonioscopia é um exame biomicroscópico do seio cabelular e ele é quem dá nome e sobrenome para o nosso glaucoma. Então, ele é fundamental que seja feito. É um exame fundamental, então, para a classificação do glaucoma. Nós temos, como vocês podem observar, uma reflexão total da imagem interna do olho na córnea, de modo que a gente não consegue visualizar o ângulo e o seio camelular. Então nós utilizamos lentes, por exemplo, como a lente de Kepler, que é a lente direta, de modo que a imagem atravesse essa reflexão da córnea e seja visualizada externamente a região do seio camelular. E nós temos lentes indiretas, que são as lentes de Zeiss e a de Goldmann, como nós falaremos adiante. A gonioscopia direta tem como vantagem a visão direta do ângulo, uma visão panorâmica global, facilita a comparação entre os dois olhos e é muito útil para a goniotomia, um procedimento cirúrgico principalmente realizado procedimento cirúrgico, principalmente realizado no glaucoma congênito. Como desvantagens, o paciente tem que estar deitado, o que pode mudar um pouquinho a conformação dessa íris, e ela necessita de equipamentos especiais para que a gente consiga ter uma magnificação dessa imagem direta. A gonioscopia indireta, com a lente de Goldmann, nós temos vantagens como maior estabilidade do olho, porque ela pega uma região maior e é ideal para examinador menos experientes. Tá? Como desvantagens, vem a necessidade de metilcelulose, faz aquela lambreca, no olho do paciente, que muitas vezes ele se queixa e se sente desconfortável, e também pode estreitar o ângulo um pouquinho na periferia. A lente de Zeiss, que é a lente que a gente mais utiliza, de 4 espelhos, ela é mais prática, um exame mais rápido, a gente não precisa de metilcelulose, basta um anestésico, é mais fácil alternar entre um olho e o outro e permite a identação. Aí sim, eu acho que realmente quem mexe com glaucoma tem que ter lentes que permitam a identação, uma vez que a gente pode diferenciar o fechamento angular por aposição do fechamento angular sinequial. Como desvantagem, nós temos uma maior experiência, ou seja, a necessidade de uma maior experiência do examinador, uma menor estabilidade desse olho, e se a gente comprime demais, a gente vai ter dobras de Descemet, como mostradas nessa imagem. Então a córnea fica um pouco irregular e a gente consegue observar essas pequenas dobras. Aqui está o mecanismo da identação, a gente aperta a lente contra a córnea do paciente, deformando essa córnea e, por consequência, ela empurra o humor aquoso, abrindo o ângulo e a gente vê se realmente há ou não sinéquias. Observe na sua imagem à sua esquerda, quando a gente faz a identação, que há realmente a persistência de alguns pontos aderidos da íris, configurando então a sinéquia anterior periférica. Bom, em relação à anatomia do seio cabelular, ela é muito clara e muito rica. Nós temos algumas estruturas que são as estruturas mais marcantes. Entre elas, nós temos ali a linha de Schwalbe, que é uma condensação de colágeno da membrana de Descemet, é o limite anterior da malha trabecular e ela representa a união das linhas endotelial e epitelial da córnea, como nós mostraremos em exemplos mais práticos. Nós temos um outro suporte que seria o esporão escleral. Ele nada mais é do que uma projeção interna da esclera, sendo a porção posterior do sulco escleral, onde estão inseridas as fibras longitudinais do músculo ciliar. Essa região entre a linha de Schwalbe e o esporão escleral dá-se o nome de malha trabecular. E nós temos aí a região 2/3 posteriores, uma porção mais filtrante, por isso ela tem mais pigmento. Então nós temos aí o trabeculado pigmentar, que seria os 2/3 posterior dessa malha trabecular. Aqui um pouco mais abaixo e mais posterior ao esporão escleral, nós temos a faixa ciliar, que seria a porção mais anterior do músculo ciliar, e ela tem uma coloração um pouco acinzentada, que vai da raiz da íris até o esporão. Não é presente em olhos com ângulos não tão abertos assim. Então memorizem essa imagem, que ela representa aí basicamente tudo que nós falamos agora. Um ponto importante para você começar a gonioscopia é você identificar onde está a linha de Schwalbe, e ela é aquela região onde as duas linhas da córnea anterior, ou seja, da córnea externa e interna, elas se encontram. Então naquela região ali é que a gente tem a linha de Schwalbe. Então ali para baixo que estaria então o trabeculado. É uma marca muito importante e você precisa fazer a fenda na lâmpada de fenda para enxergar essas duas linhas e identificar o ponto de união entre elas. Nós temos aqui a classificação de Van Herk,
que ajuda bastante a gente para ter uma visão indireta. Ela não é real em relação se o ângulo está aberto ou não, mas ela mostra para a gente o potencial de abertura ou não desse ângulo. Então, se a gente tem o Van Herk aqui, grau 1, que seria esse da sua esquerda inferior, a gente pode ver que a câmara anterior, a profundidade da câmara anterior, ela é menor do que a espessura da córnea, bem nítido nessa imagem. Tá? Quando a gente tem esse grau 2, a gente vê que a câmara anterior ela é menor, ela é um pouquinho mais ou menos aproximada a 1/4 dessa espessura da fenda que mede a espessura da córnea. Então, é 1/4 dessa espessura. A gente vai para o grau 3, que seria mais ou menos um ângulo de 20 a 35 graus de abertura. Essa abertura da câmara anterior é aproximadamente metade dessa espessura corneana. E no grau 4 ela é mais do que uma espessura corneana, aquele ângulo bem aberto. Tá? Então, a gente compara no Van Herk a distância entre o corte interno da córnea e a íris, comparando justamente com a espessura dessa córnea na periferia. Tá bom? Em relação às classificações, nós temos várias classificações. Eu vou só passar aqui basicamente para as que são as mais comuns e as mais conhecidas. Não quer dizer que a gente as utilize no dia a dia. Tá? Nós temos a classificação de Shy, onde as estruturas que não são observadas na posição primária do olhar, ela é graduada de 1 a 4, né, sendo 4 mais estreito, uma pigmentação de 0 a 4. Qual é o problema dessas classificações? É porque na Shy, por exemplo, a graduação 4 são ângulos mais estreitos. Aí, quando a gente vai para a de Schaefer, a gente já inverte isso um pouco. A graduação numérica é baseada na amplitude e no recesso do seio camerular em graus, o que pode complicar um pouquinho, tá certo? Ele é difícil de determinar, às vezes, o ângulo, né, exatamente, e é muito bom para métodos de imagem. Já de Spaeth, a altura da inserção da íris ela é medida e a configuração da periferia da íris, ou seja, ela acrescenta 2 pontos. Seria a altura da inserção, se ela é uma inserção alta ou não, e a configuração da periferia da íris, qual que é o formato dela em relação se ela é côncava, plana ou convexa. Nós temos a metodologia descrita pelo professor Homero Guzmão, que seria a PIC, seria A de amplitude, P de pigmentação, I de implantação e C de configuração. Então também acaba facilitando um pouco essa leitura e ela é um pouco mais fácil da gente fazer uma associação. Então nós temos a amplitude, então 0, nenhuma estrutura observada e há contato írido-corneano à sua direita, e 4, todas as estruturas são observadas, ou seja, aquele ângulo bem aberto. Né? Em relação à pigmentação, a mesma coisa, vai de 0, 1, 2, 3, 4, 0 pouco pigmentado e 4 muito pigmentado. Então, nós temos ali a sua esquerda superior um ângulo pouco pigmentado e a sua direita inferior um segundo bem pigmentado. E a implantação, que vai de 0 a 4, então ela vai, a 0 a 4 é aquela mais larga, onde é mais próxima da faixa ciliar, e a 0 é aquela anterior à linha de Schwalbe, que às vezes a gente pode ver em seios mais estreitos, principalmente em olhos mais hipermétropes. C de configuração, então aquela íris plana, a convexa, côncava e a íris em platô. Então são 4 características dessa configuração da íris. A gente pode ver a sua esquerda uma íris, ela é convexa, a sua direita uma íris côncava e a esquerda inferior uma íris plana. Em relação ao fechamento, a gente tem o fechamento aposicional. Observe que quando a gente faz a indentação, esse seio camelular que estava fechado, ele abre e permanece sem sinéquias, mostrando realmente que é um fechamento então angular aposicional. Nós temos a íris em platô. A gente observa nessa imagem lá em cima a configuração fechamento aposicional, e essa imagem aqui embaixo, quando a gente comprime o olho e faz dentação, a gente observa essa dupla corcova, que seria então o espessamento daquela porção do corpo ciliar e o afundamento da íris média, ou seja, ela forma duas corcovas, que é um sinal bem característico da íris em platô. Eu sugiro que vocês observem, estudem bastante, vejam os exemplos desse site, que é o gonioski.org,
Acho que tem muitos vídeos e muitas imagens bem ilustrativas que vão lhe ajudar bastante a fazer a classificação. Passamos agora por alguns exemplos. Nós temos aqui então um seio camelular fechado, né? É um ângulo oclusível. A gente observa que já é um olho pequeno e câmara rasa, né? Quando a gente comprime esse olho, ele abre um pouco, então ele é um fechamento aposicional com discretas sinéquias anteriores periféricas. Observe aqui também como que essas duas linhas da íris e da córnea se encontram, de modo que a gente não vê a ponta desse encontro, sugerindo então um ângulo mais estreito. Esse outro olho, a gente pode ver que na imagem à sua direita inferior, a gente está fazendo a indentação e o seio camelular não abre, mostrando então que há uma sinéquia desse caso, seria então um glaucoma de ângulo fechado, ou um fechamento angular sinequial. Essa íris aqui, câmara muito rasa, né? Basicamente não tem câmara anterior, de modo que a gente não consegue visualizar a periferia do seio camelular. Esse outro exemplo, a gente vê que a sua esquerda superior a câmara profunda, Van Herk grau 4, a gente observa na sua esquerda inferior que há um ângulo bem aberto, com uma pigmentação aí, basicamente de 2 a 3 cruzes e sem sinéquias anteriores. Aqui também mais um ângulo bem aberto, com uma pigmentação bem bonita. Seria um olho perfeito para fazer uma trabeculoplastia seletiva ou não seletiva. Mais um outro exemplo de um segmento bem aberto. A gente vê quase o início da faixa ciliar, as estruturas muito bem delimitadas, o esporão escleral, a região pigmentada trabecular e a linha de Schwalbe. Mais um exemplo, vocês verem bastante, né, esses exemplos de seio camelular aberto, bem aberto nesse caso, tá certo? E aqui a gente vai já caminhando para outros casos. A gente pode ver que quando a gente faz a indentação, é um olho com câmara mais rasa, um Van Herk mais estreito, e a gente vê que realmente há essas curvinhas, essas corcovas, que são as sinéquias anteriores periféricas, mostrando então que há um fechamento sinequial desse seio camelular. Mais um caso de fechamento sinequial do seio camelular, então isso é muito importante que a gente identifique antes de indicar qual que vai ser o procedimento de escolha. Aqui nós temos também um imprinting, né? Ou seja, mostrando que foi um olho já traumatizado com essas cirurgias todas e que a íris ficou aderida naquela região, mostrando também um tanto de sinéquia ali e pigmento aderido, além de uma região de avulsão dessa íris. Olha a pigmentação desses olhos, como são olhos bem pigmentados, sugerindo aqui nesse caso um glaucoma pigmentar. Essa seria talvez a região inferior do olho, mostrando um depósito de pigmento bem abundante. Aqui a gente vê o ângulo abrindo um pouquinho, um fechamento talvez mais aposicional com um pouquinho de sinéquia, uma pigmentação bem abundante. Esse outro caso, aquela íris em vulcão, mostrando que há um componente facomórfico muito importante. Então nesse caso a fasectomia ela é mandatória, né, para evitar o fechamento angular, e está tendo até já algumas sinéquias, como a gente pode observar nessas imagens aí agora. Aqui tem um ligamento pectíneo, a gente vê uma íris, né, uma persistente membrana pupilar, né, da íris ali, ela está persistente, e a gente vê ali um ligamento pectíneo lá aderindo ali basicamente à periferia do olho. Aqui já tem um resto de pigmento depositado inferiormente, parecendo até um pouquinho hemorrágico. Nesse caso é outro glaucoma neovascular, mostrando um vaso bem dilatado, bonito de se ver. Às vezes não é tão claro assim para a gente ver, né? Um glaucoma neovascular com um vaso tão calibroso assim. Aqui a gente tem um quadro de avulsão dessa íris. A gente pode observar nessa imagem que tem um recesso angular, provavelmente secundário a algum tipo de trauma, seja ele trauma contuso, seja ele um trauma cirúrgico, né? Então, tiver um recesso angular bem na periferia. Agora também serve para a gente monitorar qual que é o efeito da trabeculectomia. Então, se você não tem uma bolha, será que esse ósseo seu está bem feito? Será que não tem um resquício de esclera? Será que não tem uma íris tamponando, como a gente pode observar nessas imagens? Aqui tem uma hérnia de íris, ou seja, a íris está tamponando o ósseo da trabeculectomia e muitas vezes é a causa do não funcionamento dela. Esse outro caso é um depósito de pigmento, ali uma íris não está tamponando diretamente o ósseo, a gente vê o ósseo livre, mas está na borda desse ósseo, então pode ser que ela caminhe para aquela região. A gente pode usar a gonioscopia para ver o posicionamento do tubo, se ele está tocando o endotélio e qual que seria a região onde ele está entrando na câmara anterior. Nesse caso, por exemplo, ele foi atravessado pela íris, então muitas vezes você está vendo que está um pouco mais anterior do que o esperado, podendo levar esse olho a uma descompensação.
Aqui tem uma lente de câmara anterior, a gente observa que aqui a gente vê a alça dessa lente de câmara anterior comprimindo a íris, ali dando uma irite crônica nesse paciente. Então a alça está mal posicionada e ela vai comprimindo e causando uma irite e uma isquemia dessa região. Então aí a causa das dores e inflamações constantes dessa paciente. E aqui tem um quadro de óleo de silicone depositado, né? Então a gente vê que realmente dá para a gente ver também qual seria o mecanismo de fechamento desse ângulo. Enfim, o padrão ouro, agonoscopia para avaliação do cerco mirular, preferencialmente feito em ambiente escuro, é um exame dinâmico, então você vai ver dinamicamente, né, o movimento, como é que está o paciente, aumenta, diminui a luz, muda a fenda de posição. Você tem que ter o domínio da indentação para saber diferenciar de um fechamento sinoquial de aposicional, e tem a sua periodicidade. Então, assim, a gente repete geralmente a agonoscopia, principalmente em quadros que você já tem algum tipo de sinéquia, porque ela pode ir aumentando com o tempo. Esses quadros são importantes que você faça repetidamente essa agonoscopia. E também se você tem um fato novo, você fez uma iridotomia para ver se esse ângulo abriu ou não, uma iridoplastia para ver se melhorou, se a íris emplatou, resolveu após o laser ou após a retirada do cristalino, e assim por diante. Então é um exame que você tem que realmente repetir sempre que necessário. Qualquer coisa a gente está à disposição, mande suas dúvidas, que a gente está pronto para lhe esclarecer. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, espero que vocês estejam aproveitando bastante essas aulas.